Olá, olá, boa noite, boa sexta-feira para vocês e sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, esse grande jornalista que nos cede espaço para que possamos disseminar ainda mais informações. Em vez de ser S de sextou, hoje é S de sabedoria com o nosso querido Lucas Berlanza. Lucas, boa noite, boa sexta-feira. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os espectadores da TVD News. Uma satisfação voltar para conversar com vocês mais uma vez. Lucas, essa semana nós tivemos aí a censura sendo institucionalizada no Brasil. É perseguição da Carla Zambelli, prisão do Léo Lins, desembargadora processando juíza, processando jornalista. Inclusive, tem um artigo no próprio site do Instituto Liberal, na qual eu sempre indico para as pessoas lerem, para ficarem atualizadas, para sair da mesmice da notícia e lerem uma análise aprofundada. O Gabriel fala disso sobre... Aqui, ó. Não, é esse aqui, né? O que ele da mídia. Aqui, ó. O que eles pretendem amedrontar a imprensa e impedir o cidadão de fiscalizá-los. Está excelente esse artigo. Também temos da censura do governo Lula. Olha quantos assuntos, Lucas, já até me perdi aqui. Vamos começar, então, pelo governo Lula, que já não oculta mais a sua face autoritária, porque ele casa com a história aí da imprensa e está todo mundo censurado, assim como o Léo Lins vai ser preso. A palavra é sua, Lucas. Pois é, Camila. Nós já temos falado exaustivamente, já estou cansado de enfatizar isso, mas é necessário porque existe disseminada nas fontes oficiais, as esferas de expressão oficial do pensamento no Brasil, os nossos jornais, a nossa grande imprensa, as pessoas estão pregando ainda que nós vivemos uma normalidade, nós vivemos um autêntico Estado de Direito. E os fatos já demonstram às escâncaras que isso não é verdade. E não é verdade porque nós temos um autoritarismo judiciário, notadamente, que é motivado por uma postura corporativista. Como antigamente os militares não eram nem necessariamente de esquerda e de direita, eles eram, antes de tudo, militares, e se sentiam no direito de politicamente defender as Forças Armadas, uma figura como Alexandre de Moraes, a gente também já teve a oportunidade de comentar isso aqui no programa, ele não é um homem de esquerda, ele é um homem da corporação, ele está lá para proteger o STF, a corporação a qual ele pertence, que na cabeça dele é a personificação das instituições democráticas brasileiras. Não obstante isso, o fato é que essa postura dele, esse comportamento dos nossos ministros do STF, persistentemente, desde a censura da revista Cruzoé em 2019, vem violando a liberdade fundamental de expressão dos cidadãos brasileiros, e isso vem sendo feito dentro de um acordo de conveniência com essa mesma grande imprensa, que continua dizendo que o 8 de janeiro foi uma ameaça fascista à democracia brasileira, que demandava e continua demandando ações de força, de emergência para a proteção das instituições, porque a liberdade de expressão as ameaça, e um acordo de conveniência também com o Poder Executivo, que como o STF, como Moraes enxerga o bolsonarismo, enxerga as big techs, é conveniente para a narrativa dele enxergá-los como inimigos pessoais, o aliado de circunstância que ele encontra hoje é o governo federal, no Poder Executivo, o governo da esquerda, o governo do Lula. Mas, neste momento, dentro deste arranjo que nós estamos vivendo, o Executivo, a figura do Lula, a figura do PT, eles são apêndices dessa estrutura autoritária. O protagonismo está com o Judiciário, que não exerce, embora ele persiga a oposição à direita, ele não está necessariamente fundamentado numa ideologia, numa plataforma política específica para fazer isso. O Moraes, como nós acabamos de dizer, repito, é um homem da corporação. Muito pior será se nós tivermos formalizada e efetivada uma ditadura efetivamente petista. E é essa a gravíssima preocupação que o Gabriel Wilhelms, que é um graduado em música e economia, que colabora desde 2019 com o site do Instituto Liberal, ele entrou para o nosso time de colunistas
recorrente já na minha gestão como presidente. Eu tenho muita satisfação de tê-lo como articulista regular do IEL. Colaborou para o nosso livro Introdução ao Liberalismo, com um brilhante texto sobre a relação entre liberalismo e democracia. Esse artigo que o Gabriel publica sobre o governo Lula não ocultar mais a sua face autoritária. Isto por quê? Porque a Advocacia Geral da União, sem nenhum pudor, ela supostamente seria um órgão de Estado e não de governo, mas está aparelhada até o talo, como aponta o Gabriel, ingressou com um pedido para que o STF adote medidas urgentes para responsabilizar as redes sociais por conteúdos considerados ilícitos. Ao mesmo tempo, a gente já sabe, houve aquela famosa reunião do Lula, a sua distintíssima primeira-dama, Janja, e o ditador, presidente, leia-se ditador, da China, Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, enfatizemos, aquela famosa reunião em que a Janja expressou, até de maneira um tanto fora da etiqueta, se nós pudermos assim nos expressar, a sua insatisfação com a maneira como as redes sociais são reguladas no Brasil. E o Lula acenou para o governo chinês, enfatizemos, uma ditadura, enfatizou para o governo chinês o seu desejo de que um especialista, sempre os famosos especialistas, né? De que um especialista da burocracia chinesa fosse enviado ao Brasil para orientar o governo brasileiro no sentido de como fazer uma regulamentação das redes sociais. O Brasil nunca pretendeu, nós não pretendemos, a sociedade brasileira não pretende viver numa ditadura, então eu não entendo como é que um representante da democracia, da Frente Ampla Democrática, ou pelo menos foi isso que tentaram nos vender na época da eleição de 2022, como é que esse representante da democracia quer pedir orientação, quer pedir assessoria a uma ditadura para saber como é que ele vai regular as redes sociais. Então, assim, o fato inconteste é que a popularidade do Lula está derretendo, a reprovação do seu governo tem números elevados, consideravelmente elevados, em comparação com a sua trajetória neste seu terceiro mandato. É um governo que não tem projeto, é um governo que não tem um vislumbre de futuro, ele não tem mensagem, e quando você não tem o que dizer para convencer as pessoas a cegarem-se para a obviedade dos fatos e se curvarem a você como salvador, quando você não tem o que falar, qual é o recurso que te resta? Não deixar que os outros falem. Então, é realmente preocupante a gente ver esse movimento do governo Lula na semana em que também no próprio STF, ainda dentro do contexto dessa dinâmica que hoje funciona, em que o autoritarismo tem o STF como protagonista, como nós acabamos de dizer, pode ficar pior se o executivo se tornar o personagem principal dessa história, patrocinando isso, no desespero da iminência de uma falta de garantia de uma vitória numa eleição do ano que vem, numa eleição presidencial. No âmbito do próprio STF, está em julgamento, a gente sempre coloca entre aspas, porque esses julgamentos do STF já não têm mais credibilidade nenhuma, está em julgamento uma discussão sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet, que é um resultado, um documento que versa sobre a internet do ponto de vista legal, que é o resultado de um amplo debate da nossa sociedade civil. Mas o STF, aqueles 11 que estão lá, voltaram a discutir agora a validade de um artigo do Marco Civil que diz que as plataformas de rede social, e meios de comunicação de maneira geral, mas especificamente as plataformas de rede social, elas podem ser responsabilizadas pelos conteúdos publicados no seu interior, nas suas plataformas, conteúdos criminosos, depois de uma decisão judicial. Uma decisão judicial que determine que aquele conteúdo é criminoso e deve ser removido. Aí a plataforma insiste em não remover, ela pode ser processada por essa recusa. Ok? É o que diz o artigo 19 do Marco Civil. Eles estão discutindo como se, no cenário vigente, dentro dessa regra determinada pelo Marco Civil, a internet fosse uma terra sem lei, não houvesse condições de você processar qualquer conteúdo que está lá, penalizar qualquer conteúdo ilícito que esteja lá,
um conteúdo, por exemplo, de pedofilia, para usar aqui uma ilustração bem clara para vocês entenderem, como se não tivesse como punir isso, como tirar do ar e como processar legalmente quem insistisse em manter esse tipo de conteúdo no ar. O Marco Civil prevê, mas eles não querem isso. Eles querem que esse conteúdo já seja, a plataforma já seja penalizada, já seja pressionada antes que haja uma decisão judicial nesse sentido, o que vai constituir, na prática, um constrangimento às plataformas. Se a gente for ver, por exemplo, o voto do Barroso, o Barroso diz que as redes precisam retirar postagens com conteúdos envolvendo pornografia infantil, suicídio, tráfico de pessoas, terrorismo e ataques à democracia. Antes que saia uma decisão judicial, o devido processo legal criminalize a publicação. Ataques à democracia. O que é um ataque à democracia na cabeça dos nossos ilustres ministros do STF? A gente sabe que isso aí vai resultar não em qualquer outra coisa que não censura prévia. Né? Censura prévia que é inconstitucional e uma ameaça ao funcionamento da nossa democracia. Quem votou contra essa loucura foi o ministro André Mendonça, finalmente aí, em algumas votações, ele mostrando a que veio, indicado do governo Bolsonaro, o ministro André Mendonça que disse que é preciso considerar que num cenário no qual um dos principais fatores das crises atuais centra-se na desconfiança do cidadão em torno da credibilidade das instituições, não me parece que seja adotando medidas que irão impedi-lo de manifestar o seu descontentamento que nós vamos efetivamente proteger a democracia, as instituições e o Estado de Direito. A crítica às instituições é absolutamente legítima numa democracia verdadeira e precisa ser essa liberdade, esse direito fundamental do cidadão protegido. Lucas, nós também temos sobre a imprensa, né? Porque a gente avisou por muito tempo. Hoje a água, o chicote está estralando nas nossas costas. Mas uma hora a água vai bater no bumbum da imprensa. E eles ignoraram isso e continuaram nos perseguindo, fazendo matérias contra a gente, enfim, e hoje bate a água no bumbum deles. Por exemplo, a jornalista do Zero Hora, que está sendo processada porque expôs os ganhos de uma desembargadora, coisa que fica no portal Transparência, todo mundo pode ver. A única coisa que a menina fez foi fazer uma matéria sobre aquilo que todo mundo tem acesso, e isso desagradou. Nós também temos a prisão do Léo Lins, inclusive o artigo também hiper bem escrito e gostoso de ler, do Gabriel. Cita o livro do doutor André Marsiglia, Censura por Toda Parte. É um excelente livro, onde ele conta casos de censura do próprio judiciário brasileiro e que ele também sofreu sendo advogado. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como a censura agora também está pegando a mídia que a gente chama de mídia autorizada, de grande mídia, da institucionalizada. Quando você traz à tona uma quebra da regra do jogo, da dinâmica institucional da democracia, da liberdade de expressão, quando você o que passa a valer é o arbítrio, o que passa a valer é a vontade, a autoridade do governante, não a autoridade das regras, e o governante, no nosso caso, passa a ser o próprio judiciário, você nunca vai saber quem vai ser o próximo alvo e não há instrumentos para se defender adequadamente, porque o juiz não é imparcial. Então, é uma tolice você apoiar essa quebra das regras, seja quem você for e qual for a posição que você ocupa na sociedade. Nesse sentido, o artigo do Gabriel Wilhans, o artigo dele sobre essa questão da juíza, ele vai relatar o preço que você paga quando você resolve desafiar pessoas que não aceitam nem ser xingadas pela sociedade, sem que isso seja considerado uma afronta às instituições democráticas, quando você vai falar de informações que são até públicas, mas que, de alguma maneira, podem ser interpretadas pela sociedade como comprometedoras, porque, de fato, são comprometedoras, porque, de fato, são imorais. É o caso desse relato que ele nos traz no artigo dele sobre um acontecimento no Rio Grande do Sul, em que uma juíza condenou a jornalista Rosiane de Oliveira e o jornal onde ela trabalhava, o jornal Zero Hora, a pagarem uma indenização de nada menos
de R$600 mil a uma desembargadora, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, porque o jornal e a jornalista decidiram veicular uma matéria sobre remunerações acima do teto constitucional que foram recebidas por magistrados no mês de abril de 2023, mês em que uma dessas figuras, eles dão lá a informação, porque, repito, a informação é pública, o jornal divulgou a informação, uma dessas pessoas, dessas magistradas, é a Iris, que recebeu exatamente R$ 662.389,16. O valor, repito, é público, qualquer cidadão pode ter acesso a esses números, de quantos magistrados recebem, mas ainda assim, a ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tomou essa decisão, achou por bem, né, processar o jornal e a jornalista com o argumento de que a divulgação do seu salário poderia, bota aspas aqui, né, como o próprio Gabriel coloca no artigo, poderia despertar no leitor dúvidas acerca da sua honestidade. Quer dizer, você informar sobre os proventos de um alto funcionário público, que é o que ela é. Uma informação que é pública, que é do interesse público, que a sociedade que paga os impostos, que destinam a essas pessoas as suas remunerações, tem absolutamente o direito de saber. Você exercer a liberdade constitucional de expressão, de imprensa, de repercutir essa informação pública, é perigoso porque pode levar as pessoas a criticarem. As pessoas podem achar que o comportamento dela não é correto, que esse valor é exagerado, que ela não deveria receber tanto. Então, a informação não pode ser divulgada para proteger a sua sacrossanta imagem. Esse foi o argumento, e foi acolhido esse argumento pela nossa justiça. E isso, o que é interessante destacar, que a juíza que condenou a Zero Hora e condenou a jornalista Rosiane de Oliveira, aliás, parabéns à jornalista Rosiane de Oliveira por exercer o seu papel como jornalista, que é só isso que ela fez. A juíza que condenou é a juíza Karen Bertoncello. Ela também recebeu, num total de 30 meses, conforme dados que vão desde setembro de 2017, remunerações acima do teto constitucional. E aí o Gabriel Wilres coloca no artigo, conforme o levantamento do site UOL, que 9 em cada 10 juízes ou promotores tiveram vencimentos acima do teto em 2024. Os chamados penduricários. Existe um teto de remuneração que o funcionário público pode receber, que é medido através do salário já alto dos nossos ministros do STF, e boa parte dos juízes, magistrados, desembargadores do Brasil ganha mais do que isso, estourando esse teto, com base em justificativa de que eles precisam receber ali auxílios, indenizações, uma série de apetrechos, que o artigo chama de penduricários, a gente se acostumou a chamar de penduricários, que colocam esse valor extrapolando esse limite. E isso tem sido autorizado pelos tribunais Brasil afora, apesar de ser, repito, um teto constitucional. O que mostra que a mania dos juízes de menosprezar o rigor do texto da Constituição, de maneira alguma é hoje exclusividade da cúpula, exclusividade do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. De maneira nenhuma. A doença, ela gera metástase, ela se espalha. E na raiz disto tudo está o problema do patrimonialismo. O Gabriel também faz esse comentário. Assim como o comportamento do STF não é um comportamento hoje, o comportamento censor do STF não é um comportamento movido especificamente e principalmente por um fator motriz ideológico, por eles serem de esquerda, pelo Moraes ser de esquerda, também no corpo, de maneira geral, do judiciário, quando esse tipo de comportamento aparece, na nossa classe política, de maneira geral, a causa é o patrimonialismo, é o interesse próprio sendo confundido com a máquina pública, que tem uma origem sociológica e histórica muito antiga no nosso passado brasileiro e português. Desde a formação do Estado português, a gente tem solidificado uma cultura de política patrimonialista. O Estado se projetou em Portugal como patrimônio do rei, do príncipe, né, do monarca,
E isso se enraizou na nossa trajetória de formação como cultura, como sociedade, deitou raiz aqui no Brasil também. Então, as nossas autoridades acham que a coisa pública é delas. Até a informação sobre quanto eles ganham pertence a eles, apesar de eles serem pagos por nós e de eles estarem lá para servir a nós, a sociedade brasileira, o pagador de impostos, o contribuinte, incessantemente extorquido com valores pornográficos de impostos, que, segundo o governo Lula, não tem como evitar. Aumento de imposto é a nossa única alternativa, é o único caminho que a gente tem para poder resolver o problema fiscal. A gente não tem de onde cortar. Aí, quando a sociedade faz críticas e aponta o dedo para esse tipo de ganho extraconstitucional acima do teto, que poderia perfeitamente ser cortado, isso já nos daria uma economia significativa, aí as pessoas têm que ser caladas, elas não podem falar sobre isso. Aí não tem alternativa, por quê? Porque eu não quero que você fale da alternativa. Não me interessa falar da alternativa, porque vai incomodar os meus amigos, os meus aliados, a minha coalizão. E, ainda dentro desse assunto, a gente pode ver que um projeto de lei que foi concedido justamente para enfrentar essa questão dos supersalários no Congresso, enfrentar essa questão do impacto deles nas contas públicas, esse projeto de lei ele saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aí vejam por que eu estou enfatizando, apesar de a esquerda ser um grande problema, isso é um grande problema mesmo, por que eu estou enfatizando que não é um problema de esquerda, não é só a esquerda que é o nosso problema, é o patrimonialismo. Porque, evidentemente, esse projeto de lei não foi aprovado na Câmara dos Deputados só com o voto do PT. Ele não foi aprovado só com o voto da esquerda propriamente dita. Senão não teria como passar. A gente tem a conivência de outras forças, notadamente aquelas do Centrão. E, às vezes, centristas do Centrão que posam de direita, muitas vezes também, acabam favorecendo esse tipo de votação. Passou o projeto de lei que, apesar de ele ter sido criado com essa pretensão, passou na Câmara, ainda vai ser votado no Senado. Ter sido criado com essa pretensão de equacionar o problema dos supersalários, ele regulariza nada menos que 7,1 bilhões de reais em penduricalhos, consistindo em 32 tipos diferentes de verbas indenizatórias. É o nome técnico que usam para essas verbas fugirem do teto constitucional e também fugirem da tributação. Os beneficiados são principalmente juízes e desembargadores, evidentemente, que vão se beneficiar da manutenção dessa estrutura, agora devidamente regularizada pelo nosso legislativo, numa postura, o que é patrimonialista. Você não quer perder o apoio dessas forças que têm um lobby muito organizado. Então, isso pesa sobre os ombros do cidadão brasileiro e depois o nosso governo, as nossas autoridades chegam com a maior desfaçatez na televisão e vão falar que não tem alternativa, não tem mais o que fazer a não ser roubar mais, extorquir mais do dinheiro suado da população brasileira. Esse tipo de coisa não deveria prosperar no nosso país se ele quiser ser um país sério. Lucas, desculpa sair um pouquinho da pauta, que eu lembrei do Lewandowski acionando a Polícia Federal para investigar uma mulher que gritou Lula ladrão em público. E isso, a meu ver, né, nós estamos nessa escalada de censura por culpa única e exclusivamente do Senado. E aí, quando a gente critica o Congresso com ênfase no Senado, porque, querendo ou não, como tu disse, eles vivem do nosso dinheiro, salários nababescos, com uma vida que nós nunca teremos, com acesso a planos de saúde que nós bancamos, mas nós não teremos, nós não podemos fazer uso de tudo que eles têm, mesmo vindo do nosso dinheiro, ou seja, é uma casta sustentada pelo povo, e as pessoas ainda ficam magoadas ou se sentem afrontadas quando a gente critica a classe política. E daí nós vemos Lewandowski mandando a PF investigar uma senhora que colocou a sua opinião, Lula é ladrão, ponto. Um monte de juiz disse isso, ele ficou preso. Como tu vê
essa postura do Lewandowski de investigar até quem fala uma verdade, que Lula é ladrão, e a postura das redes sociais de que o meu político de estimação tu não vai criticar. Camila, o Lewandowski, nós estamos falando de uma pessoa que, antes mesmo de 2019, antes mesmo de começar esse momento que nós estamos vivendo de incremento do autoritarismo judiciário, uma pessoa que já se incomodava com qualquer crítica. Basta lembrar, na época das manifestações, alguém teve a brilhante ideia de fazer um boneco dele nas manifestações, um boneco criticando ali o judiciário, o comportamento do judiciário, e ele entrou com ação, um processo, queria calar aquela manifestação lá, né, do boneco que fizeram. Na época do famoso pichuleco, né, o boneco do Lula inflado nas manifestações, teve também ataque ao judiciário, ataque à STF, e o Lewandowski, que já havia fatiado a aplicação da lei do impeachment na época do julgamento da Dilma pelo Parlamento brasileiro, já havia fatiado a lei, ou seja, nunca foi uma figura que tivesse grande respeito pela Constituição, ele tomou essa atitude naquela época. Então, é uma figura que tem um histórico de mentalidade autoritária, ele tem um histórico de horror à liberdade de crítica do cidadão em relação às autoridades, aqueles que ocupam as funções de Estado, e precisam ser constantemente fiscalizados. A sociedade tem que ter a mais ampla liberdade para se manifestar sobre eles, porque, do contrário, a gente fica petrificado sob o tacão das suas vontades individuais. A outra questão que você formulou, se você puder me lembrar, desculpe. Por que que as pessoas se doem tanto quando a gente critica o seu político de estimação, sendo que mal tem dinheiro para comprar um arroz e um feijão, defendendo uma pessoa que tem um plano de saúde absurdo para si e para os familiares, um salário de 40 mil mais penduricários, auxílio aluguel quando o nego mora nos quartos, sala e cozinha e não aguenta pagar. Como é que tu vê essa posição da sociedade? Não, isso é o poder do populismo, é um mal muito antigo na nossa trajetória como nação. Realmente, o Bruno Garchagen, que é um cientista político, escreveu um livro em que ele fala: pare, né, de acreditar no governo, porque os brasileiros amam o Estado e odeiam os políticos. E, recentemente, eu estava participando de uma live, não aqui nesse programa, mas estava participando de uma live, dando entrevista ao Instituto Mises Brasil, que também é parceiro do Instituto Liberal, e eu falei desse livro, fiz uma citação, por acaso, desse livro, e eu troquei o título. Eu cometi um ato falho de dizer por que os brasileiros amam os políticos. Né? Aí eu falei, pô, mas o título não é esse, eu me enganei. Mas por que o ato falho? Porque as coisas, na verdade, elas são um pouco mais nuançadas na prática, e cada vez mais a gente vê hoje as coisas meio invertidas. O brasileiro ama um político, mas é o político dele, né? Que é o Salvador, o Messias. Os outros políticos as pessoas até odeiam, mas tem um político que as pessoas acham que está acima de qualquer questionamento e que não é para ser fiscalizado, não é para ser vigiado, não é para ser analisado nas suas atitudes, nas pautas que defende, é para ser aplaudido incondicionalmente. Então, tem que relativizar um pouco esse negócio de odeiam os políticos. Na verdade, tem muita gente amando o político, beijando a mão de político, louvando o político. Inclusive, Lucas, o Moraes vai mandar investigar até quem deu Pix para a Zambelli, num claro recado de não deem Pix, porque vocês vão cair na mesma armadilha. E as pessoas parece que estão muito confortáveis com isso, digamos assim. Como é que tu vê isso? As pessoas estão confortáveis com a atitude do Moraes? Ninguém falou nada, não se revoltou, não tem ninguém nas ruas, não tem ninguém exigindo uma postura do Senado, uma postura da Câmara dos Deputados, cobrando inclusive a própria Zambelli, porque a gente sabe que ela fugiu para não ser presa, e ok, ela está corretíssima de fazer isso, porque ela não cometeu crime nenhum, então ela está correta de ter fugido. O que ela não está correta é de mentir, falar que ela foi buscar atendimento médico logo que sai a sentença. É chamar o povo de otário. Embora ela tenha o direito de fazer isso, e ela esteja sendo alvo desse autoritarismo que vige no Brasil, como outros também estão, infelizmente tem pessoas que foram estimuladas a estarem, por exemplo, naqueles acampamentos que aconteceram no período eleitoral, no período em que Lula estava ganhando a eleição, aqueles acampamentos em torno das Forças Armadas, e as pessoas que estiveram no 8 de janeiro,
estão presas hoje com seus direitos também violados, que infelizmente não têm condição de fazer esse mesmo tipo de fuga, né, de sair do país. Elas estão atrás das grades já, né, infelizmente. Essas pessoas não têm como socorrer, a gente precisa continuar batendo nisso. Eu reconheço que a sociedade poderia e precisaria estar mais mobilizada hoje em torno dessa questão, em torno do autoritarismo que nós estamos vivendo, mas a gente tem que levar em conta, em primeiro lugar, uma grande fragmentação política que a nossa direita, as lideranças que poderiam puxar esse tipo de manifestação, de mobilização, se fragmentaram muito, estão de olho em projetos particulares, estão envolvidos em contendas, umas forças com as outras. Isso dificulta a construção de uma sinergia. E, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em conta também a intimidação, porque nós não estamos vivendo uma normalidade democrática. Nós acabamos de ver, você citou aqui no programa hoje, o caso da censura de um humorista por fazer piada, o Léo Lins, enquanto corrupto está solto, enquanto bandido, de fato, está solto. Então, as pessoas já não... Existe uma mistura de fragmentação nas lideranças, existe uma mistura de fragmentação das lideranças, intimidação, sensação de risco por você se manifestar, que não é uma sensação totalmente infundada. A gente tem dados para sustentá-la, pessoas estão sendo perseguidas, pessoas estão sendo presas, né? Existe também uma sensação de anomia, uma sensação por parte de alguns de inutilidade. Nada do que a gente fizer vai dar em alguma coisa, a gente não tem para onde correr. A gente não deveria se permitir vencer por essas três coisas, por esses obstáculos, e deveria principalmente pressionar e cobrar os nossos supostos representantes no Senado, como você bem disse. Porque, teoricamente, apesar de nós estarmos vivendo na prática um regime disfuncional, um regime autoritário, não estarmos vivendo um Estado de Direito funcional, existe, teoricamente, um instrumento constitucional que pode ser usado para frear magistrados que não estão cumprindo com as suas incumbências, que estão extrapolando as suas limitações legais. Que instrumento é esse? Uma ação do Legislativo, incluindo a possibilidade de processos de impeachment, incluindo a implementação de comissões parlamentares de inquérito para apurar esse tipo de comportamento. Mas nada disso é feito. Então, o Legislativo é diretamente responsável pela permanência, pela persistência desse estado de coisas, e a sociedade, antes de dizer que não há nada que possa ser feito, ela deveria se esforçar por fazer uma pressão sobre os seus senadores e representantes eleitos no parlamento. Acreditem, pessoal, pelos 40 mil, assim, por baixo que eles recebem, eles conseguem aguentar uma crítica tranquilamente, né? Não vai, eles têm dinheiro para pagar o melhor psicólogo do Brasil. Fiquem bem tranquilos, a gente pode criticar e cobrar livremente. Lucas, a gente também tem que falar a respeito do Lula, né? Porque o professor Ubiratã fez um artigo sensacional. Eu achei que sacada, o governo reborn. Ficou. Eu nunca vi uma chamada tão boa como essa. Não tem. Essa devia ganhar o prêmio. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o artigo do professor Ubiratã, Jorge Lório, ele que é um economista primoroso, uma pessoa sensacional, também colunista da Oeste, tem uma finesse para lidar com os temas. O que tu tem para falar sobre o governo reborn? Realmente, um governo reborn é uma manchete genial que o professor Ubiratã Jorge Lório utilizou no seu artigo da semana na Revista Oeste. Nós temos, como eu já informei aqui em programas anteriores, um acordo com a Revista Oeste de uma publicação semanal de um texto do Instituto Liberal na revista, mas o professor Ubiratã Lório tem uma coluna própria e fixa na Oeste, em que ele escreve, se eu não me engano, são 2 artigos por mês, ele tem publicados na Oeste, e aí o Instituto Liberal replica o texto no seu site oficial, aí é o contrário. O professor Lório é um grande decano da Escola Austríaca de Economia, ele está aí há décadas divulgando o pensamento de autores como Mises e Hayek, tem uma longa trajetória de envolvimento com a militância austríaca, e hoje ele é conselheiro superior do nosso Instituto Liberal. E nesse artigo ele fez uma síntese. Na verdade, a gente aqui no programa de hoje, a gente até já falou do Lula, quando o Lula fez esses acenos à China,
acionou a AGU para tentar fustigar lá o STF para implementar medidas urgentes para fiscalizar a rede social, e na prática significa dizer acelerar a implementação de censura, porque ele está desesperado, porque o governo dele não tem mensagem, não tem recado. Então a gente já falou de Lula, mas esse artigo do Iório é uma síntese brilhante do que tem sido esse terceiro mandato do Lula de maneira geral. Ele vai passar por todos os pontos e vai enumerar uma série de fatos relativos a esse governo. Do ponto de vista da economia, obviamente, ele vai relatar as promessas populistas do Lula, que tem levado o Brasil a ter que sustentar altos custos, né? Ao aumento da estagnação econômica, a cartilha de tratar os empreendedores, os homens de negócios, o agronegócio, que é o setor mais pujante da nossa economia, como um inimigo. Uma série de ataques retóricos ao agronegócio já aconteceram ao longo desse governo. O governo continua distribuindo benesses para os seus aliados políticos para se sustentar, amplia o assistencialismo, e você não vê nenhuma política de corte de gasto sustentável sendo implementada. Isso a gente já está careca de falar aqui sobre o governo Lula. Ele fala do ponto de vista democrático, ele vai falar da questão chinesa, que eu acabei de fazer referência, mas ele vai falar também da política externa do PT hoje, a política externa do governo Lula, e que ele vai citar o recebimento do Maduro, ditador da Venezuela, com honras de chefe de Estado, os navios de guerra do Irã, que atracaram misteriosamente no Rio de Janeiro, os gestos de antipatia constantes que o Lula vem fazendo a troco de nada a Israel, uma nação democrática no meio do conturbado Oriente Médio, logo depois dos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, o apoio ao Hamas e ao regime dos ayatolás, por algumas oportunidades por parte de representantes desse governo e do Partido dos Trabalhadores, o alinhamento com a ditadura chinesa, mais uma vez o professor Iório ressalta, alinhamento e pedido de ajuda, repetimos, para orientação quanto a como censurar rede social no Brasil, né? A agressividade de adolescente, a expressão que o professor Iório usa, contra os Estados Unidos, o apego ao BRICS e ao Mercosul como as âncoras de salvação, também alguns afagos subservientes ao ditador Putin, o asilo que foi concedido pelo governo Lula a Nadine Heredia, logo depois de ser condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro durante a campanha eleitoral do seu marido, Ollanta Humala, também sentenciado a 15 anos de reclusão. A presença do Lula em Moscou, no aniversário de 80 anos da derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, um evento que é usado pelo Putin, um ditador que hoje está execrado pelo mundo pela sua invasão absurda e tirânica à Ucrânia, a violação da soberania territorial ucraniana, recebendo sanções do mundo inteiro. O Lula, além de trocar afagos, vai lá prestigiar a cerimônia do Putin. Quando ele está isolado do mundo, ele vai lá prestigiar a cerimônia do Putin na companhia de figuras como Xi Jinping, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Mahmoud Abbas da Palestina, Massoud Pezeshkian do Irã, né? Denis Nguesso da República do Congo, um monte de ditador da África. Eram essas as figuras que estavam lá por afinidade presente naquele evento, e o Lula fez questão de marcar a presença do Brasil alinhado. O Lula, que supostamente, repito, representaria a personificação das forças democráticas brasileiras, estava lá prestigiando o evento ao lado de um monte de ditador. Enquanto o mundo livre celebrava o dia da vitória, ele preferiu celebrar ao lado do Putin. Além dessa questão do comportamento econômico do PT na sua gestão, que não existe, que não tem proposta, que não tem alternativa, a não ser aumentar o IOF, né? Que foi uma sugestão sinalizada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse que não tinha uma alternativa a esse aumento. Agora estão tentando encontrar uma outra maneira, mas não conseguem. Enfim, não conseguem porque cortar gasto é uma coisa que passa longe da cabeça dessas pessoas. Além disso, além da questão econômica, que está contratando para o futuro cada vez mais próximo um problema sério, que a crise fiscal já parece insolúvel, além
da postura de afinidade internacional do governo do Brasil com ditaduras, com autoritarismo, nosso quase que pleno alinhamento com o eixo das autocracias internacionais orientais, nós ainda temos outras coisas que o professor Iório relaciona no seu artigo. A inoperância e a falta de qualificação da maioria dos quase 40 ministros, não tem alternativa a não ser aumentar impostos. A gente não tem o que cortar, mas a gente precisa de 40 ministros, incluindo o Ministério de Povos Originários e outras excrescências. O professor até não comenta a questão do número de ministérios, da inutilidade de muitos deles, mas eu me encarrego de comentar aqui para vocês. Muitos deles poderiam... Você pode passar a régua, tirar de cena, porque não serve para nada. Serve só para tirar o nosso dinheiro, mais uma vez, e aumentar o tamanho do problema, o problema orçamentário, o problema fiscal. A volta dos escândalos de corrupção no noticiário, né, com a revelação pela Operação Arcanjo das fraudes gigantescas no INSS, que, mais uma vez, o governo quer que você pague pelo prejuízo, por quem roubou, para compensar o roubo. Denúncias que levaram à demissão do ministro da Previdência, que foi substituído pelo seu próprio homem de confiança, inacreditavelmente, e a pressões da oposição para instaurar uma CPI, a priorização de despesas desnecessárias. Além desses ministérios inúteis, você ainda tem shows, eventos que o governo está pagando, apesar de estar com problema para pagar as contas, você pode gastar com supérfluos. A compra de um novo avião para o presidente, coitadinho, ele precisa de um avião, né? Os luxos da primeira-dama também, né? A gente precisa ter um aviãozinho bastante decente para a gente utilizar. A falta de diálogo com o Congresso, e aí você, sem ter condições de articular no Congresso, você não conseguindo ter sucesso com o que você quer politicamente, você vai bater na porta do Judiciário. E por isso existe uma aliança de conveniência entre o autoritarismo judiciário e o executivo petista hoje. Ele não consegue resolver o que precisa no legislativo, ele vai bater na porta dos amiguinhos de toga para conseguir. Então, com isso, você tem uma erosão democrática e de Estado de Direito também dentro do nosso território. Não é só na política internacional. O descumprimento de dezenas de promessas de campanha, picanha para todo mundo, acessibilidade a viagens aéreas para os pobres, né, que viraram piada, que não se concretizaram, a ausência total de um projeto de governo, é um projeto de governo, não de poder, o professor faz essa ressalva muito claramente, né? O acirramento da polarização, essa mania de ficar demonizando e perseguindo a oposição, a extrema-direita do mal que tem que ser eliminada. Por quê? Porque se você não tem mensagem, você não tem substância, você tem que atacar o outro, você tem que fabricar o seu inimigo, um inimigo terrível, que vai destruir as instituições. E também, é claro, as críticas, por fim, à primeira-dama, no sentido de que ela mistura frequentemente o seu papel institucional com ativismo. Eu encerro esse bloco citando o último parágrafo do professor Iório, que é maravilhoso, que ele diz assim: se nós somarmos a tudo isso, a todos os porquês apontados até aqui, a omissão indesculpável do Congresso, especialmente do Senado, e a invasão por parte do Judiciário da esfera de competência dos outros poderes, concluiremos que não apenas o governo é reborn, ou seja, o governo é falso, o governo é postiço, mas a nossa própria democracia é uma democracia reborn. E o executivo brinca de governar, o legislativo e o judiciário brincam de democracia. Só que os bonecos, nesse caso, somos nós. Lucas, não tem dinheiro para a população ou para diminuir impostos, mas tem dinheiro para aumentar o número de deputados, inclusive? Agora, em 2026, teremos 531 deputados, que vai gerar um impacto mensal de 64 milhões de reais. Não, mas isso é uma necessidade absoluta. Todo brasileiro sabe que o país está precisando muito ter mais gente lá ganhando dinheiro no nosso parlamento. É uma necessidade mais urgente do país é essa. Então, e um monte de assessor junto, né? Emprega um monte de gente. O pessoal precisa trabalhar. Então, é geração de emprego. Quem tá fora da mamata, o problema é seu, filho. Quem mandou tu não conseguir entrar? Quem mandou não ser amigo de deputado? Problema teu. Tem que pagar para eles terem, é isso aí. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Está tudo invertido.
Tá complicado, para não falar foda, a gente fala complicado. Lucas, agora aquele momentozinho cultural falando sobre Adam Smith, a sabedoria de Adam Smith, um texto, uma matéria escrito brilhantemente pelo João Luiz Mauad. E Adam Smith ontem fez aniversário, né? Pode falar um pouquinho para a gente quem foi o Adam Smith, a sua contribuição para o liberalismo, a sua contribuição para a política, para o desenvolvimento social? Camila, primeiro o João Luiz Mauad publicou aí esse texto, A Sabedoria de Adam Smith, que é, na verdade, uma replicação. A gente constantemente retoma esses textos da série A Sabedoria de, que é uma série de citações. Quer dizer, o João Luiz Mauad ele publica sempre uma homenagem a um autor ou personalidade da história do liberalismo, do pensamento pela liberdade, e ele relaciona uma pequena biografia desse personagem e uma série de frases que sintetizam ali o pensamento dessa pessoa de quem ele está falando. E ele fez essa homenagem, a gente fez essa homenagem ao Adam Smith por ocasião do seu aniversário, replicando esse texto. Homenageio também aqui o próprio Mauad, que é um dos colunistas mais antigos do Instituto Liberal. Ele já estava no Instituto Liberal quando eu cheguei como colunista em 2014. Então é um patrimônio também, o Mauad, do nosso Instituto. Adam Smith completaria, se ele fosse um Matusalém e estivesse vivo ainda, ele completaria 302 anos de nascimento neste dia 5 de junho, porque nasceu em 5 de junho de 1723 e faleceu em 17 de julho de 1790. E é considerado o pioneiro da economia política. Ele é pioneiro no sentido de estabelecer uma esfera autônoma para a ciência econômica, para a abordagem da economia, em relação, por exemplo, à teologia. Porque tem muita gente que critica Adam Smith e diz que, principalmente alguns dos nossos amigos anarcocapitalistas, que têm uma cisma com Adam Smith, e eles falam, não todos, tá? Mas muitos têm uma cisma com Adam Smith e falam que, na verdade, os grandes pioneiros foram os escolásticos da Escola de Salamanca. Só que os escolásticos da Escola de Salamanca têm que ser resgatados, têm que ser valorizados, têm que ser enaltecidos. Falaram sobre questões econômicas, como se falou sobre questões que poderiam ser consideradas propriamente econômicas em diversos momentos da história humana, não só ali, no início da modernidade, no período da escolástica. Então, sempre se falou de questões econômicas, mas elas estavam imbricadas com outras questões que não eram exclusivamente econômicas. Não se fazia disso um campo autônomo de conhecimento e de reflexão. Os escolásticos, especificamente, associavam tudo às suas formulações teológicas, porque eles eram padres, eram sacerdotes, estavam preocupados com questões da igreja do ponto de vista católico. O que Adam Smith faz como pioneiro é demarcar e popularizar, disseminar a ideia da economia como um ramo específico de estudo e de investigação do saber humano. Entre os escolásticos e o Adam Smith, você também vai encontrar alguns nomes interessantes. Por exemplo, os fisiocratas. A própria expressão deixar fazer, deixar passar, laissez-faire, laisser-passer em francês, que normalmente costuma ser evocada como referência ao liberalismo econômico, é uma expressão que é inspirada nos fisiocratas e não em Adam Smith. Até por isso ela é francesa e não inglesa, né? E não em inglês. E Adam Smith era representante ali do Reino Unido, do iluminismo escocês. Mas os fisiocratas, eles tinham uma limitação, apesar de eles defenderem um Estado pequeno, serem contra a intervenção do Estado na economia, eles tinham a limitação de achar que a única riqueza genuína que realmente trazia desenvolvimento e prosperidade para as sociedades era a agricultura. E uma figura mais moderna, mais versátil, como Adam Smith, vai negar isso, vai dizer que a gente vai ter riqueza verdadeira na agricultura, no comércio, na indústria, em todos os setores que puderem ali ser desenvolvidos. Então, Adam Smith ele marca esse momento em que a economia se torna um campo autoconsciente de pensamento. Era um filósofo moral. Adam Smith foi professor, lecionou em universidade e era amigo de David Hume, um grande filósofo também do pensamento iluminista escocês, um pensador da epistemologia, que influenciou muito Immanuel Kant a posteriori, mas David Hume também tinha uma visão política e econômica bastante liberal, bastante
Ele foi bastante elogiado, por exemplo, por Donald Stuart Jr., fundador do Instituto Liberal. Adam Smith gozava das relações próximas de David Hume. Também foi amigo de Edmund Burke, trocou correspondências com Edmund Burke, ali o grande crítico da Revolução Francesa, que inspirou a formação do pensamento conservador moderno. Adam Smith chegou a dizer, inclusive, que Edmund Burke era a pessoa que mais pensava como ele, pensava de maneira mais parecida com ele, antes que tivessem trocado contato, antes que tivessem se relacionado diretamente. O Adam Smith era um filósofo moral. Ele escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais, que é uma obra menos mencionada, mas tão importante quanto o clássico A Riqueza das Nações, em que ele desenvolve uma teoria ética que vai embasar o seu raciocínio econômico. Ele vai dizer que o ser humano ele toma as suas atitudes porque ele é capaz de empatia, ele é capaz de entender, de se relacionar, compreender o sentimento e a posição dos outros. E dentro dessa obra, a Teoria dos Sentimentos Morais, o Adam Smith vai defender todas aquelas virtudes e valores que a gente costuma relacionar ao universo cristão, à moral cristã. Ele não é contra a caridade, ele não é contra a solidariedade, ao contrário do que muita gente diz, do que muita gente o acusa de ser, né? Reduzindo a magnitude da sua obra. Ele não é contra nada disso, muito pelo contrário, ele defende tudo isso. Só que ele diz que a gente não pode pensar a organização social, construir uma organização social, levando em conta que todos os seres humanos que a compõem exercerão as suas ações pensando sempre na caridade, no amor pelo próximo, etc, etc, etc. A gente tem que construir a nossa sociedade de maneira a que a vida, a liberdade, a propriedade das pessoas, a integridade das pessoas, ela não seja atingida de maneira que, na busca dos seus próprios interesses, do seu auto-interesse, da sua própria satisfação, os melhores resultados sejam obtidos pelas pessoas, mesmo que elas não estejam o tempo inteiro movidas por sentimentos e ímpetos de solidariedade. E aí ele resolveu escrever um trabalho analisando aquelas ações que são tomadas visando ao interesse próprio, que são as trocas econômicas. E com isso ele vai escrever A Riqueza das Nações. Então, ao contrário do que muita gente diz, não há contradição entre a Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. E nesse livro, A Riqueza das Nações, Adam Smith estabelece a sua visão de que a verdadeira riqueza não vem do metalismo, do acúmulo de metais preciosos. A verdadeira riqueza vem do aumento da produtividade do trabalho humano e da interação econômica entre as pessoas, inclusive as pessoas não só de uma mesma região, de um mesmo país, mas também o mundo inteiro, e com isso ele vai defender a abertura do mercado, ele vai defender o comércio livre. Não era um autor que poderia ser equiparado, por exemplo, aos libertários, aos minarquistas estritos, que a gente vai ver no século XX, ou mesmo um Herbert Spencer, ainda no século XIX. Adam Smith reconhecia ao Estado, além do papel tradicional e precípuo da segurança e da justiça, ele reconhecia também ao Estado o papel de algumas provisões públicas que ele acreditava que seriam mais bem executadas pelo Estado. Algumas provisões na área de infraestrutura, algumas provisões na área de educação, na área de saúde. Inclusive a questão das tarifas, que hoje está em voga a discussão sobre isso por conta das ações do governo Trump. O Adam Smith tinha uma visão pragmática em relação a tarifas alfandegárias. E, em essência, ele era contra, como praticamente qualquer liberal, mas ele admitia tarifas em duas circunstâncias. Quando ele julgasse que a tarifa era essencial para estimular a produção interna do território nacional de alguma coisa que fosse essencial à defesa do país, porque, nesse caso, a vida dos cidadãos estaria em jogo, aí é outro valor que ele coloca para sopesar a liberdade, que é a vida, e ele cita como exemplo, ele achava que justificava-se o protecionismo nesse setor, a defesa naval britânica, porque o Reino Unido era um arquipélago, então Adam Smith entendia que era justificável que se impusessem impostos para estimular a proteção naval do arquipélago. E também ele achava que se poderiam impor tarifas alfandegárias num cenário em que houvesse uma grande expectativa política de que o alvo das tarifas reduzisse também, a seu turno, os seus próprios impostos. Ou seja, quando fosse o caso de você imaginar com muitas razões para isso, com sólidas razões para isso, que você vai baixar tarifas impondo aquela tarifa, em vez de criar um grande conflito
de elevação de impostos, que não é bom para ninguém e não ajuda a desenvolver ninguém. Né? Essencialmente, prejudica o consumidor, que deveria ser o soberano. Eu não acho que o Adam Smith aplicaria essa sua teoria a essa verdadeira imposição de tarifas em escala global que Donald Trump resolveu despertar nessa sua gestão, mas há essa margem no pensamento smithiano. Era um autor extremamente pragmático, mas que, ao mesmo tempo, se notabilizou por ser o campeão da defesa do liberalismo econômico. Eu queria fazer aqui um merchanzinho, se você me permitir. Claro, sempre. Em que nós temos alguns livros nossos, com selo do Instituto Liberal, o Introdução ao Liberalismo, que nós organizamos pelo IEL com a editora Almedina Edições 70. Tem conteúdo aqui sobre Adam Smith, tem um artigo do professor Pipkin sobre Adam Smith, e também uma mini biografia do Adam Smith aqui consta nesse livro, e o meu livro, O Papel do Estado segundo os Diversos Liberalismos. Adam Smith está aqui na capa do livro. É um autor cuja visão do Estado e cujas contribuições eu abordo bastante em um dos capítulos desse livro. Lucas, exercício de imaginação. O que Adam Smith, Russell Kirk, Stuart estariam discutindo, olhando o Brasil neste momento? Como é que tu imagina eles sentados numa mesa discutindo? O que eles estariam falando? Putz, é difícil porque são autores que têm enfoques bastante diferentes, né? Então, cada um vai ter um ângulo. Eu acho que o Brasil, como o Brasil hoje, do ponto de vista liberal, ele tem problemas sérios, tanto quanto ao Estado de Direito, a solidez e a eficiência do Estado de Direito, quanto com relação à economia de mercado. O Brasil está mal, tanto institucionalmente, do ponto de vista jurídico, das liberdades civis, das liberdades políticas, quanto do ponto de vista econômico, que vai tendo as suas tradicionais dificuldades há muito tempo. E esse governo, depois de uma fase com algumas reformas positivas que vieram nos governos anteriores, o governo Temer, né? Esse governo ele vem aprofundando os problemas. Então, não faltariam assuntos em matéria de problemas, disfunções do Brasil. Nas duas instituições que o professor Aguileme, fundador do Instituto Liberal, também esteio intelectual da instituição por muitos anos, considerava as duas instituições mais importantes a serem defendidas pelo liberalismo, não faltaria assunto para discutir, para questionar sobre a falta de solidez e eficiência com que essas instituições vigoram no Brasil hoje, ou não vigoram no Brasil hoje. Mas cada um desses autores tem a sua personalidade, então é difícil dizer qual deles imporia uma pauta principal a ser discutida, uma prioridade a ser discutida. Eu entendo que a grande prioridade do Brasil hoje é a devolução do seu Estado de Direito. Mas Adam Smith, por exemplo, ele na Riqueza das Nações, ele está preocupado sumamente com questões econômicas. Então, não sei, não dá para você dizer, numa mesa, apesar de estar hipoteticamente reunindo autores que integram o que a gente hoje retrospectivamente chama de tradição liberal, não dá para dizer o que prevaleceria numa discussão de figuras que são bastante heterogêneas entre si. Eu acho que eles estariam falando, o povo burro do cacete, quem mandou votar? Sabe que é ladrão e votou, tem mais que se ferrar mesmo. Creio eu. É uma esperança, pelo menos. Luquinhas, vamos falar do Insta? Do Instituto Liberal? Quer falar ou eu falo? Pode falar. Pessoal, tá vendo o arroba aqui embaixo do nome do Lucas? Eu coloquei. É o arroba do Instagram, @Instituto_Liberal. E lá vocês vão achar o quê? Vocês vão achar Reels, vocês vão achar os lançamentos da livraria, cards de informação rápida, carrossel, frases de pensadores, enfim, para que vocês fiquem de uma forma rápida, já que está todo mundo com pressa, né? Já tem ali o anúncio, se você me permite só ressaltar, que já tem ali o anúncio do 52º mês do Núcleo de Formação Liberal. O professor Luiz Alberto Machado será o tema desse encontro, que será no próximo dia 22, às 19 horas. Já vamos anunciar em breve a data oficialmente no nosso Instagram, também nas nossas redes sociais, e os textos de referência para você estudar
para você ler antes da fala do professor Machado, que é um projeto que o Instituto Liberal organiza mensalmente de debates sobre autores e temas referenciais do liberalismo. Nós vamos estar discutindo a vida e obra do professor Machado com a presença dele próprio e a relatoria dele próprio. E ele é um fofo, diga-se de passagem. Eu chamo ele de fofo lindo, e fala muito bem. E aqui, pessoal, vocês vão encontrar informação. O pessoal é viciado em dopamina rápida, tem Reels, tem informação verdadeira. Sabe, parem de ficar acompanhando essa galerinha do Moraes está apavorado, Moraes retrocedeu, Moraes não sei o quê, que essa galera só quer seu clique, meus amigos. Estão nem aí para você, não estão nem aí para a verdade. Então, segue o pessoal do Instituto Liberal, porque é uma informação verificada, uma informação verdadeira, que não vai te fazer acreditar que o Moraes está morrendo de medo, com medo dos Estados Unidos, porque estamos vendo que não está. Entendeu? É uma dissonância. Acredite no que eu estou te falando e me dê o seu pix e o seu like, não no que tu está vendo e vivendo. Então, siga o Instituto Liberal se tu quiser ficar bem informado, de uma forma rápida e sem clickbait. E, claro, a livraria, né, Lucas, que está com desconto. Ela está constantemente, nós temos descontos. Nesse momento tem um desconto ativo em algumas das nossas obras. Então, vale a pena aí você consultar e ver que são obras de diversas editoras. Nem todas elas, aliás, a maioria não é de obras que têm o selo do Instituto Liberal, mas são obras que estão identificadas com a nossa linha editorial, com os temas com os quais nós nos ocupamos, uma curadoria feita pelo nosso Conselho Superior, que a gente indica aí, em parceria com a SEDET, esses livros. Então é isso, pessoal. Amanhã, sábado, vocês encontram o Lucas às 11 horas da manhã com o Silvio Navarro no Fato Sem Narrativa, aqui também na TVD, né, Lucas? Isso aí, estaremos conversando sobre a nossa obra Sandra Cavalcante, Professora do Brasil, na companhia do nosso coautor, professor Rafael Aures. Espero todos lá. Então a gente se encontra amanhã, eu nos bastidores, como vocês já sabem, com o Lucas Berlanzo, o Rafael e o Silvio Navarro, trazendo mais informações para vocês. E, claro, sorteio de livro. Então, aquele esquema, vai para o canal do Silvio, escreve quero o livro, para que vocês participem do sorteio, que sou eu que faço. Fiquem todos com Deus e até mais. Boa noite, Lucas. Boa noite. Tchau, people.